Muito bem, você que acompanha a nossa programação aqui pela TV Reino, também pelas redes sociais, youtube.com/TV Reino, facebook.com/TV Reino, também você que me assiste agora aqui pelo seu WhatsApp, Deus abençoe a sua vida. Eu quero falar aqui sobre as mensagens que o apóstolo Adelino de Carvalho tem trazido pela TV Reino todos os dias às 19 horas. Nossa, como é grandioso, tem gente que não perde um dia. Todo dia chega do trabalho, já liga o computador e senta para assistir a mensagem profunda, uma palavra de Deus profunda, e é um ensinamento mais profundo do que o outro e tem revolucionado a vida e a casa também de muitas pessoas que às vezes se reúnem a família para sentar na frente do computador e poder assistir uma mensagem de Deus com o apóstolo Adelino de Carvalho. É grandioso. Quero falar também sobre as mensagens que o apóstolo Adelino de Carvalho tem enviado para as pessoas que têm dúvidas, que querem aprender algo mais sobre a palavra de Deus, pessoas que às vezes querem saber sobre o Monte Manaim, como que é, e o apóstolo Adelino de Carvalho, com muito carinho, com muita atenção, com muita profundidade nas palavras, responde cada uma dessas pessoas. É grandioso demais. Eu vou colocar aqui no ar um desses bate-papo. Vou colocar a primeira mensagem da pessoa e depois vou colocar a resposta do apóstolo Adelino de Carvalho. Pode colocar. Pastor Adelino de Carvalho, paz e luz. Eu gostaria que o senhor me explicasse o que é a força dos 7 espíritos do castiçal sagrado e também o significado do manto sagrado. Gostaria de saber se na sua igreja as mulheres usam calça comprida. Vocês são evangélicos? Paz e luz, minha irmã, que me pergunta sobre o castiçal sagrado. Faz várias perguntas e eu quero te responder na Bíblia. O castiçal sagrado, pela Bíblia, é a presença dos 7 Espíritos de Deus iluminando a sua casa, o Espírito da revelação. Preste atenção, porque há uma preocupação muito grande sua se eu sou evangélico, se eu sou católico, se eu sou espírita, se eu sou... E quando Deus me chamou para esta obra, Ele não me chamou para pregar uma religião. Eu sou lavado pelo sangue do Cordeiro, sou salvo e sou cristão, sou discípulo de Jesus. Seria tão mais fácil se todos nós que seguimos a Jesus nos identificássemos sem rótulo. Qual que é seu rótulo? Olha, eu não tenho rótulo, eu tenho conteúdo. Eu sou cristão, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. E o fato de eu não pregar denominação, e uns me chamam de pastor, outros de espiritualista, outros de apóstolo, outros de missionário. Pastor significa guia. Espiritualista significa aquele que não é materialista, acredita no espírito. Missionário é aquele que está cumprindo uma missão. E apóstolo é aquele que é o pai na fé. Mas se você quiser me chamar de Adelino também, é meu nome. O importante para mim é você me chamar, me considerar como profeta, como homem de Deus. Então tudo que eu te falar e disser aqui está na palavra de Deus, está na Bíblia Sagrada. Zacarias capítulo 4. Tornou o anjo que falava comigo
e me despertou como a um homem que é despertado do seu sono. Isso é uma revelação, tá? E me perguntou: que vês? Respondi: vejo um castiçal todo de ouro e um vaso de azeite em cima de cada uma das suas 7 lâmpadas. E 7 tubos erguidos, um para cada lâmpada, que estão em cima do castiçal. Castiçal e candelabro é a mesma coisa, viu? Tem tradução que... Junto a este, 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo: meu senhor, o que é isto? Este anjo que falava comigo é o anjo Gabriel, ou das miríades do arcanjo Gabriel, que é o anjo da revelação. O arcanjo Gabriel é da revelação, o arcanjo Miguel é de batalha espiritual. Tem muitas igrejas que eles não entendem nada de anjo. Anjo para eles é só um ser vestido de branco. E não é assim. Tem que ter profundidade. Um prédio, para crescer, tem que ter tubulões, batistaca, tem que ter alicerce profundo. Uma casa, para ficar de pé, tem que ter alicerce. Senão o primeiro vendaval, a primeira tempestade cai. E o que falta aí é profundidade na maioria das igrejas. Não tem profundidade espiritual. Eles não sabem. Não ensinam, não é porque são ruins. Não sabem. E como aqui não está citando o nome da sua igreja, porque eu não falo mal de igreja alguma, não desfaço de religião nenhuma. E graças a Deus sou amado por todos. Mas eu preciso dizer a verdade. Alguém tem que dizer a verdade, porque o povo está sofrendo. Então, o castiçal, ele representa a presença dos 7 espíritos. Mas vamos prosseguir aqui, que eu creio na palavra de Deus e não do homem. Então perguntei ao anjo que falava comigo. Esse anjo é o arcanjo Gabriel, tá? O reino dos céus é organizado. Tem as miríades de anjos. Porque quem não entende fala assim: tudo é Deus. É. Mas Deus é o rei. Ele tem os seus enviados, seus mensageiros. Ele tem seus exércitos. Por isso Jeová Tsebaô quer dizer Senhor dos exércitos. Então o anjo, versículo 4, Zacarias 4:4. Então perguntei ao anjo que falava comigo: meu senhor, o que é isso? Respondeu-me o anjo que falava comigo: não sabes o que é isto? Respondi: não, meu senhor. Prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Ou seja, a presença do castiçal dentro da sua casa é a presença do domínio espiritual de Deus na sua casa. Alguém em algum lugar tem lutado pela sua casa, pela sua família, com os filhos, marido, esposa, com conselho, pregando, mas Deus disse assim, que não é nem por força e nem por violência, mas é pelo meu espírito. O castiçal significa as 7 tochas, porque o número 7 significa o poder perfeito de Deus. E as 7 tochas
com 7 braços erguidos, representam a vitória perfeita do poder de Deus sobre a sua casa, sobre os seus inimigos. E o domínio dos 7 Espíritos de Deus que sai do trono de Deus para a sua casa. Apocalipse 4:5. Do trono saem relâmpagos, vozes, trovões, e diante do trono ardem as 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Preste atenção nisso. Depois, no capítulo 5 de Apocalipse, versículo 6. Então vi no meio do trono um dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro com C maiúsculo é Jesus, como tendo sido morto, e tinha ele 7 chifres, 7 arcas, 7 hastes. Esse chifre aqui não é de boi, não, são as 7 hastes. E tinha ele 7 hastes, bem como 7 olhos. 7 olhos são as 7 tochas, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Então, os 7 Espíritos de Deus que foi visto diante do trono foi também enviado por toda a terra. É importante entender isso. Então, os 7 Espíritos de Deus estão na minha casa, na sua casa, e a presença do castiçal dos 7 Espíritos de Deus é a presença do poder pleno e dominador. Dominador. É a presença do dominador. Deus dominando o território espiritual da sua casa. Como podemos ver em Apocalipse capítulo 1, versículo 20, quando o anjo revela a João o mistério dos 7 castiçais de ouro. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e aos 7 castiçais de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais são as 7 igrejas. E que 7 igrejas são essas? Jesus disse: edificarei a minha igreja, e a porta do inferno não prevalecerá contra ela, contra a minha igreja. Essa igreja não é uma placa, mas é uma igreja forte, que tem os 7 espíritos, que tem a estrela de Israel, que tem o castiçal, que tem o castiçal da segunda glória. Então você me pede para explicar sobre o manto sagrado. O manto sagrado representa a ressurreição de Jesus. Porque quando entraram no túmulo, não encontraram mais o corpo de Jesus, porque ele está vivo. Só o manto sagrado. Representa o toque daquela mulher que tocou na orla do manto de Jesus e foi curada. Representa o cavaleiro do Apocalipse, que Jesus aparece montado num cavalo branco e no manto escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores.
Representa a visão do Apocalipse, que ele aparece novamente com o manto escrito vencendo e para vencer, o cavaleiro do Apocalipse. É muito forte. E eu gostei das suas perguntas, porque me dá a oportunidade de profundamente trazer a luz da revelação da palavra, não no pé da letra. O que Deus tem para nós. Deus te chamou para dominar sua casa, ser cabeça na sua casa, dominar sua vida. E a Bíblia diz que a unção de domínio, a unção do domínio espiritual que está no castiçal sagrado é para você dominar sua casa e a casa dos seus inimigos. Só isso, né? Por aí dá para você ver o poder que é o castiçal dos 7 espíritos. Agora você sai correndo, vai numa loja e compra um castiçal. Não adianta nada, é só um enfeite. Ele tem que ser consagrado no monte, preparado espiritualmente, porque ele é um objeto sagrado, se ele for consagrado. Se ele não for consagrado, o castiçal é apenas uma luz romântica para você colocar na sala da sua casa um enfeite, um bibelô. Paz e luz para você, Deus te abençoe. Tá aí para você uma resposta profunda, hein? Que conhecimento. A gente aprende cada vez que o apóstolo responde a alguém, a gente aprende também, não só a pessoa que foi respondida, mas eu também aprendo. Isso é grandioso demais. Muito forte assim, e palavras sábias de uma profundidade tremenda. Então, se você tem a sua dúvida, ou quer expor a sua opinião sobre determinado assunto, tem dúvida, quer saber mais sobre o apóstolo Adelino de Carvalho, mande a sua mensagem. O WhatsApp está aqui na tela. Te peço, por favor, mande áudio pelo seu WhatsApp. Diga seu nome, sua cidade. Ah, eu não quero me identificar. Não tem problema. Você pode falar que não quer se identificar, mas mande pelo menos a sua cidade. Eu sou da cidade tal, e mande a sua dúvida, aquilo que você quer aprender, aquilo que você quer expor a sua opinião. Deus abençoe sua vida, continue ligado na nossa programação. Lembrando que às 19 horas nós temos um encontro pela TV Reino com o apóstolo Adelino de Carvalho. Deus te abençoe.